E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que grande alegria eu sinto e mais uma vez poder estar aqui com vocês para podermos conversar sobre um assunto de extrema importância. Bom, eu fiquei aí 2 a 3 semanas um pouco ausente porque eu estava ali desde o dia 6 de junho, quando eu comecei a estudar para adquirir uma certificação. Então, do dia 6 até o dia 14, eu fiquei praticamente só dedicado para estudar, para passar e adquirir uma certificação que eu precisava bastante dela. Tá bom? Então já estou de volta e como vocês sabem, o canal aqui ele faz parte de um projeto de médio e longo prazo. Nós vamos em alguns momentos melhorando a qualidade do vídeo, do som, né, o figurino. Vocês estão vendo assim, eu estou bonito assim hoje. Você deve dizer, mas por que o cara tá bonito assim desse jeito hoje, né? Bom, eu voltei da igreja, né? Então, por isso que eu tô de terno. Falei, vou aproveitar e vou gravar o vídeo hoje de terno, vestido um pouquinho mais bonito aí, para nós conversarmos sobre um tema extremamente relevante. E antes de nós iniciarmos, só reforçar aqui, porque temos pessoas novas aqui no canal. Primeiramente, seja bem-vindo. No penúltimo vídeo, nós tivemos um acréscimo de 6 inscritos, né? E agora, novamente, mais seis inscritos. Então, seja muito bem-vindo, você que se inscreveu recentemente. O propósito aqui do canal é conversar sobre tudo, sempre com um embasamento bíblico, tá bom? Para nós entendermos a palavra de Deus e também sobre assuntos dos mais diversos, mas sempre com uma perspectiva bíblica. E se você não se tornar adventista, não tem problema, você vai conhecer a visão de um adventista. Tá bom? Então fique aí no vídeo, se você é adventista, se você não é, se você é inscrito recente agora no canal, seja muito bem-vindo. Você pode escrever aí as suas discordâncias. Eu fico muito feliz quando vem alguém aqui também, como já aconteceu. Até um abraço para as pessoas que já deixaram seus comentários aí. A Isabela, o João já escreveu comentários aí nos vídeos. Temos mais pessoas também. E mais para frente eu posso gravar um vídeo aí comentando sobre os comentários, né? Fazendo um react aí, né? Enfim, mas seja muito bem-vindo, estou muito feliz com a sua presença aqui. E antes de iniciarmos o estudo, como nós sempre afirmamos aqui no canal, faça uma pausa aí, aperte espaço e faça uma oração ou fale com Adonai, o Eterno Senhor nosso Deus, o soberano do céu, da terra e do mar. Converse com ele e peça para que ele possa abençoar o nosso estudo. Tá bom? Porque, como eu sempre digo, os assuntos que envolvem o mundo espiritual, você entende eles espiritualmente falando, né? E nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Então dê a pausa e faça a oração. Ok? Já fez a oração, vamos continuar. Hoje o tema é sucesso espiritual. Provavelmente você já tenha pensado sobre esse assunto. É um assunto extremamente importante, interessante e relevante para os nossos dias. E antes de nós falarmos sobre isso, uma breve introdução, gostaria de perguntar para você, o que é o sucesso na sua visão? Vamos tratar primeiro no âmbito secular, no âmbito terreno, no âmbito humano, tá bom? Vamos deixar um pouco de lado o aspecto espiritual. O que é o sucesso para você contemporâneo, secular, na nossa sociedade? Como as coisas funcionam? Não é se eu concordo ou se você concorda, é como as coisas, elas funcionam em nossa sociedade. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Bom, nós temos a nossa sociedade, então, e dentro da sociedade, dos aspectos da nossa vida, eu selecionei aqui algumas coisas que nós podemos refletir sobre o assunto, né? Então, por exemplo, as mídias sociais, né? A mídia social. O que é uma pessoa que tem sucesso na mídia social? Assim, um conceito mais generalista, né? Podemos discorrer de forma mais detalhada sobre cada item desse, mas vamos falar de forma mais geral. Quando alguém tem muitos seguidores, não é verdade? Então você encontra aí gente com milhões de seguidores, tem gente com 20 milhões, outros com 30 milhões, outros com 10 milhões, outros com 1.000, outros com 10 mil, 50 mil, 30 mil e assim vai.
E como que o sucesso dessas pessoas é medido? Pelo menos em grande parte delas, tá? Não existe somente esse conceito, mas é um conceito que circunda a sociedade, né? As pessoas normalmente elas admiram, né? Olha o tanto de seguidores que essa pessoa tem. E existe uma busca, né, por pessoas que têm muitos seguidores, até mesmo para vender serviços, fazer propagandas. E existe toda uma lógica por trás dessa perspectiva, né? Quanto mais pessoas, mais essa pessoa tem sucesso. Na profissão, o que é uma pessoa de sucesso em sua profissão? Bom, certamente se ela alcançou uma posição de status, né, de influência na sociedade. Uma pessoa, às vezes, que trabalha em um setor de mais baixo escalão ou de não tanto impacto, tanto na empresa ou social, como é visto ou vista pela sociedade? Mas tá ali, né? Como diz, né? Alguns falam, não fede nem cheira, né? Tá ali e tal. Normalmente as pessoas tratam esses assuntos dessa forma, né? No quesito profissional, né? Se a pessoa ela tem, normalmente esses altos cargos estão relacionados também com um alto poder aquisitivo, né? Um alto salário e também o poder de exercer a decisão sobre os outros, né? Então, se a pessoa alcançou esse poder, então essa pessoa é uma pessoa de sucesso. E aqui no próximo item, o financeiro, né? Uma pessoa de sucesso financeiro. O que seria na nossa sociedade alguém com sucesso nesse aspecto financeiro? Que tem um saldo bancário alto, né? Não só uma renda mensal, mas reservas, investimentos. Seria uma pessoa de sucesso. E no quesito de relacionamentos, talvez a quantidade de pessoas que ela conhece, a influência, a admiração que ela tem pelas pessoas. E tudo isso a gente pode englobar numa palavra, talvez conceituando, seria o status, né? O status da pessoa na sociedade. Então, esse, de forma, como eu gosto de falar, e eu já usei essa expressão em outro vídeo, eu gosto dessa expressão, de maneira fracamente resumida, nós temos esses aspectos, essas características de sucesso na sociedade. É como funciona, né? It is what it is. Não estou dizendo aqui, não pode ser assim, porque não é o tema principal de hoje. Estou dizendo como funciona a sociedade. É ou não é verdade? Você concorda, discorda? Coloca aí nos comentários se você discorda, se você concorda. Mas, antes de nós passarmos para visualizar aqui no tabuleiro da vida, do sucesso espiritual, como que nós avaliamos o sucesso espiritual, vamos antes nos aprofundar um pouco sobre os personagens da nossa vida, no que se refere aos personagens principais que envolvem o nosso sucesso espiritual, tá bom? As nossas decisões, a nossa vida, e não somente a espiritual, mas a nossa vida secular, as nossas decisões aqui na Terra. Quais são os personagens principais de acordo com a Bíblia Sagrada? Nós temos outros, mas eu selecionei aqui os principais, tá bom? Então, nós temos aqui o Criador, o Eterno, o nosso Adonai, o Rei do céu, da terra e do mar, o nosso Criador. Esse é o personagem principal da nossa vida, da nossa história, e é o motivo também de estarmos aqui respirando, vivos e com saúde, não é verdade? Nós temos também o homem e a mulher, né? São, vou colocar de forma secundária aqui o outro personagem, né? E esse terceiro personagem aqui que é o diabo, tá bom? Então alguns, até eu já ouvi essa teoria por aí, e respeito aqueles que pensam assim, alguns pensam que o mal, ele é a ausência do bem, tá? E compartilhando com vocês aqui a perspectiva que eu tenho bíblica sobre o assunto, o mal não é a ausência do bem. Inclusive o mal ele nasceu em um local que só tinha bem, só tinha coisas boas e era tudo perfeito, tá? O mal, ele inclusive é representado aqui no personagem do diabo. Inclusive o mal luta contra o bem. Existe uma luta. Hoje há uma tendência de você ignorar o sobrenatural, né?
Mas quando nós estudamos a Bíblia, não tem como nós ignorarmos o mundo espiritual. E por trás do véu, por trás daquilo que nós não conseguimos enxergar, há uma guerra espiritual, onde cada passo, cada milímetro de terreno é disputado entre o diabo e entre o Criador, o eterno Adonai. E nós temos aqui também o homem e a mulher, né? E o homem e a mulher que tomam as suas decisões e têm a sua liberdade, ainda que ela tenha mudado de contexto após a queda. E antes de nós nos aprofundarmos sobre os aspectos de cada personagem, é importante ressaltar que um dos objetivos do mal, um dos objetivos do diabo, é distorcer a nossa compreensão sobre a relação desses personagens principais. Ele se esforça até por fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. E alguns também chegam a pensar e ignorar a atuação do Criador e do eterno Adonai em nossa terra, em nossa vida. Então, e no aspecto do homem e da mulher, há uma tendência por algum grupo de pessoas de acreditar que o homem e a mulher não têm autonomia para tomar decisões, né? As pessoas hoje elas colocam tudo nas costas de Deus, aqueles que acreditam em Deus, né? Então, alguns chegam a outro extremo, né? Não, porque Deus não tem relação com nada, não influencia em nada, eu tomo minhas decisões, eu faço o que eu quero. Outros falam tudo o que eu faço, tem gente que fica, já ouvi pastores falando isso, pessoas, não só pastores, pessoas de todos os âmbitos sociais, não, porque o diabo não tem nada a ver com isso, foi eu que fui lá e fiz isso, isso e isso. E olha, é difícil você, após ler a Bíblia, pensar em um contexto onde você ignore o mundo espiritual. Não tem como ignorar o mundo espiritual, os anjos, Deus, o diabo e a relação e essa luta que nós temos entre o bem e o mal. Tá certo? Então, o homem e a mulher, a sua vida, meu amigo, e eu, nós temos autonomia para tomar decisões. E o resultado da nossa vida, o que nós colhemos, ele tem muito a ver com as decisões que nós vamos tomando ao longo do caminho. Então, de outra forma, não estaria escrito em Gálatas, no livro de Gálatas está escrito, porque de Deus não se zomba. O que o homem colher, o que o homem plantar, ele colherá. Então, a sua vida, e alguns, né, passam a vida tomando bebidas alcoólicas, ingerindo alimentos cancerígenos, maltratando essa máquina incrível do corpo, e após ficarem doentes, eles vão a Deus e culpam a Deus, né? Ou falam, não, Deus quis, né? Deus quis. Santa ignorância, né? Nós simplesmente decidimos, vivemos errado, passamos a vida bebendo, ingerindo bebidas alcoólicas, fumando, maltratando essa maquinaria. E depois, quando a doença chega a nós levantamos os nossos olhos ao céu e culpamos a Deus, né? Assim é muito fácil. Ou pegamos e falamos, a gente para e fala assim, não, Deus quis, né? Olha, meus amigos, Deus tem as suas responsabilidades, Ele cuida de nós, Ele nos ama, mas Ele colocou sobre nós também o livre-arbítrio das nossas escolhas. Então, se você não cuidar da sua saúde, e você tem o poder de decisão sobre isso, e lá na frente você adoecer, você não pode vir falar que Deus te levou antes da hora ou na hora que era para você ir. Muitas vezes as pessoas morrem antes da hora porque elas não escutaram, não seguiram os conselhos de saúde. Tá? Mas para não nos delongarmos mais, vamos aprofundar agora sobre a atuação de cada personagem. Bom, Adonai, ele cria, ali eu coloquei alguns exemplos, né? No Gênesis teve a criação, ele atua intencionalmente, a Bíblia está repleta das atuações intencionais de Deus, e ele ama as suas criaturas.
Só licença, eu vou desligar o ar, meus amigos, porque ficou frio. Bom, então ele ama as suas criaturas, né? Ali no livro de João, o que ele diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu e você, nós não temos a vida eterna, não temos a alma eterna. De outra forma, ele não precisaria morrer para nos salvar, não é verdade? A gente já teria a vida eterna. Não temos, né? E Jesus, ele morreu justamente para que pudéssemos ter a vida eterna. E aprofundando um pouco mais sobre esse assunto, né? Então Deus, em sua soberania, e aqui eu coloquei os principais aspectos, aqui, meus amigos, provavelmente vai envolver tudo que você pensar em relação à atuação de Deus, vai estar dentro de algum quadro desse. Então, dentro da soberania de Deus, ele teve a sua ação criativa, e dentro das coisas que acontecem conosco, nós temos as permissões naturais de Deus, nós temos as permissões sobrenaturais, as intervenções punitivas e as intervenções redentivas. O que é cada um destes fatores? Eu vou citar aqui alguns exemplos para que fique claro para nós o que significa, por exemplo, intervenções punitivas. A Bíblia está repleta de cada um desses exemplos e tudo se encaixa aqui. Por exemplo, o juízo do dilúvio foi uma intervenção punitiva. Todas as ações de Deus, eles têm aspectos de misericórdia. Mas aqui a gente teve que incorporar as ações de um modo resumido em duas palavras, tá bom? Então, mas ainda assim esses conceitos são limitados para expressar a grandeza da atuação e a profundidade da atuação de Deus. Então, o dilúvio, por exemplo, foi uma intervenção punitiva. A destruição de Sodoma e Gomorra, ela foi uma intervenção punitiva. Uma intervenção, por exemplo, redentiva, e eu vou citar aqui, por exemplo, o aspecto da vida de uma pessoa, no vídeo mais à frente, onde nós vamos falar aqui da intervenção redentiva do Senhor. Uma história impressionante, uma história linda, né? E nós temos as permissões naturais de Deus e as permissões sobrenaturais. O que seria uma permissão natural? Então, essa palavra, eu estou em busca ainda de mudar esse conceito de permissão natural, porque não é num conceito onde Deus não atua, onde não tem atuação do sobrenatural. A permissão natural, e até mesmo porque é difícil você excluir a influência do sobrenatural no mundo natural. Não tem como nós fazermos isso. Mas essas duas palavras, permissões naturais, elas refletem a decisão do homem. Então, por exemplo, quando Jesus estava com o jovem rico tomou uma decisão. Jesus disse qual que era o caminho para ter a vida eterna. Ele disse, guarda os mandamentos, né? E o jovem rico, ele falou, né? Olha, eu guardo os mandamentos desde criança. Né? Mas ele não guardava os mandamentos, porque qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Né? E o jovem rico, ele tinha outro Deus na vida dele. Jesus sabia que ele não guardava os mandamentos, porque Tiago disse, você transgride um, você transgride todos. E Jesus então pega e vai ali no calcanhar de Aquiles dele. E diz, olha, vende tudo que você tem e me segue. E o jovem rico saiu cabisbaixo, porque a riqueza era o Deus dele, na verdade. Não era Jesus Cristo ou o eterno Adonai, não era o Deus dele, né? Então as riquezas eram o Deus dele. E essa permissão natural está num contexto das decisões do homem, frente ao mundo como ele é de fato, que tem por trás dessa cortina, por trás desse véu, a influência de Deus e do diabo sobre a vida do homem e da mulher. E eles dois podem tomar, então, as suas decisões. E nós temos as permissões sobrenaturais. Né? Então, eu vou citar aqui um exemplo da permissão sobrenatural de Deus, quando na vida de Jó. Você conhece a história de Jó. Satanás ele foi em uma reunião, né, em que havia ali vários filhos de Deus, como diz a Bíblia. E então,
Satanás começou ali na reunião a ter uma conversa com Deus sobre Jó. E Deus então permitiu que Satanás tocasse a vida de Jó, e Jó perdeu as suas filhas, perdeu todos os seus filhos, suas riquezas, Jó perdeu tudo. E ele não, ele continuou fiel a Deus. E essa foi uma permissão sobrenatural, porque Deus permitiu e a vida de Jó teve uma influência do sobrenatural. Então, se você pensar nas punições, sejam redentivas, ou elas vão estar dentro desses quadros, se você pensar na ação de Deus, nas repreensões de Deus, na ação onde ele vem salvar o homem, ou naqueles atos que ele toma, que ele decide porque ele é soberano, vai se encaixar em algum desses quadros. Tá bom? Nós temos também, pós-queda, se tratando do homem, nós temos a liberdade do homem, que ela permanece em um contexto diferente, evidente, mas ela permanece. Você vai se lembrar ali, o próprio Deus conversando com Caim. Você se lembra ali o que Deus falou com Caim e falou assim, olha, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Né? Então, é lógico que esse a ti cumpre dominá-lo está num contexto, e se você até observar o contexto de Caim e o seu pecado, de obedecer a Deus pela fé, né? Devotando fé ao Deus Altíssimo. Então, pela força em Deus, você buscar a fidelidade e ser fiel através da sua decisão em buscar a força que vem do alto, a força que vem de Deus. Né? Porque, como já diz a própria Bíblia, nós de nós mesmos não podemos fazer nada, mas com Deus, quem nos impedirá? Né? Não há limites para aquele que se coloca para ser usado por Deus. Né? E nós temos aqui, então, num contexto pós-queda, a atuação do diabo e de Adonai em relação ao homem. Então, eles dois disputam pela mente do ser humano, para que ele possa tomar a decisão correta em relação às escolhas que ele vai fazer. E após a queda, então, o homem ele se passou a ser conhecedor do bem e do mal, e ele também passou a ser mortal. Né? Então, alguns dizem que a gente tem uma alma, né, que sai quando o corpo morre, mas isso não é bíblico. Então, para aqueles que acreditam na Bíblia, não tem como você acreditar numa alma imortal, porque Jesus, no livro de Lucas, diz que a sua recompensa vai vir só na ressurreição. E alguns falam, né, que quando a pessoa morre já vai para o céu o espírito, né, ou fica num lugar com muitas bênçãos ali. Então, por exemplo, Davi diz que os mortos não louvam a Deus. Salomão, Jó, Jesus, o próprio Jesus Cristo. Né? Então, não há como você associar uma alma imortal fora do corpo, porque quando você estuda a Bíblia, o ser humano é um ser único. E o próprio Deus, é importante lembrar, ele disse assim, olha, a vida do homem está no sangue. Né? Por quê? Porque existe a alma vivente. Quando Deus criou, ele soprou o fôlego de vida e a pessoa se tornou uma alma. Não existe uma alma fora do corpo. Né? Então, mas esse não é o tema hoje, é só aqui uma pincelada. Nós vamos voltar a tratar desse tema em próximos vídeos. Tá? E nós temos aqui, então, o diabo, né, que tem o poder para oferecer riquezas, porque se ele ofereceu riquezas para Jesus Cristo, Filho de Deus, você acha que ele não tem poder para oferecer riquezas para o homem? Ele usa e influencia pessoas, e você vai se lembrar quando ele influenciou Pedro. Eu tenho até o texto aqui, deixa eu ver se eu separei o texto para falar para vocês. Eu não anotei o texto aqui, mas você conhece a história. Quando Pedro ele falou para Jesus, não, Jesus, não vai acontecer isso com você não. Jesus falou o que para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Pedro não estava se debatendo, espumando pela boca, né? Mas Jesus falou para ele, arreda-te de mim, Satanás, porque Pedro falou sobre a influência de quem? Do próprio Satanás. Então Jesus falou para Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele não precisa, como alguns casos, né, estar dentro da pessoa e a pessoa se debatendo, babando, espumando. Né?
Existem pessoas que vivem sob a influência de Satanás. É esse o panorama que a Bíblia coloca. E você vai se lembrar em João capítulo 8, Jesus disse em determinado momento para um grupo de pessoas, olha, vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês, porque vocês fazem a vontade dele. Né? Então, existe essa divisão no mundo. E quando a gente para pensar, né, esses 8 bilhões de pessoas, existem, no aspecto espiritual, os 8 bilhões de pessoas existem, eu não estou falando o número exato aqui, tá, gente? Existem aí os filhos de Deus e os filhos do diabo, que fazem a vontade dele. Né? Então, e Deus que faz esse julgamento, a gente não tem... Deus não delegou para nenhum ser humano se colocar numa cadeira de juiz e falar assim, você está salvo, você está perdido. E aqueles que são filhos de Deus, conforme diz Romanos capítulo 2, tem muitas pessoas que nem conhecem a Bíblia, mas seguem o que o Espírito Santo fala para elas no coração. E essas pessoas, então, como diz Romanos capítulo 2, Deus está com elas e elas são filhas de Deus. Então, o Satanás ele usa sim, influencia as pessoas. Não tem como você se ausentar do mundo espiritual. O mundo espiritual está influenciando as pessoas no dia a dia delas. Né? O diabo ele entra em algumas pessoas e ele também é o tentador. Ele tem poder, né, de, por exemplo, sobre a natureza. Quando você estuda sobre a história de Jó, o que Satanás fez? Né? Desceu fogo do céu, matou parte das riquezas de Jó. Então ele tem poder sobre a natureza também. E ele tem poder para se transfigurar em anjo de luz, como diz aqui 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11. Tá bom? Eu não anotei aqui também, mas se eu não me engano é 2 Coríntios capítulo 11. Depois dá para a gente pesquisar. Satanás tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. E ele tem consciência que ele tem pouco tempo. Está ali em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Satanás ele tem consciência que ele tem pouquíssimo tempo e o seu fim está perto, né? Como diz a Bíblia. Então isso é apenas uma introdução. Vamos para a parte principal agora. A parte principal sobre esse assunto. E vamos começar a aplicar os conceitos que nós estudamos em relação ao sucesso espiritual. Como você avalia o sucesso espiritual em relação às coisas que acontecem na sua vida? Então, nós temos as riquezas. Eu resumi aqui em 3 pontos, né? Riquezas, sofrimento, a parte espiritual, 3. E agora o 4º ponto, tudo que envolve a nossa vida, que nós conseguimos enxergar. Como que nós medimos o sucesso espiritual em relação a essas coisas? Bom, nós temos algumas pessoas, e eu já ouvi isso em alguns momentos, que, por exemplo, a pessoa está sofrendo, tem depressão, por quê? Porque a pessoa está com o diabo. Você já ouviu isso aí? Eu já ouvi essa barbaridade aí. Né? Tem gente e outras pessoas pegam e falam assim, não, a pessoa tem muito dinheiro, olha como a pessoa é próspera. Então essa pessoa é abençoada por Deus. Né? Olha lá o tanto de dinheiro que ela tem. Ela tem sucesso espiritual. Né? Deus está com ela porque ela é rica. Então nós temos essas distorções. Por quê? Porque as pessoas utilizam os critérios que elas acreditam no que se refere ao aspecto, à natureza da sociedade, como as coisas no aspecto secular vivem, elas transportam esses princípios para o mundo espiritual. Mas, amigos, lembrem-se que toda vez que nós tratarmos do aspecto espiritual, nós temos que deixar de lado os nossos princípios, os nossos conceitos seculares, para que possamos mergulhar na Bíblia e entendermos os assuntos da forma correta. Então, por exemplo, o jovem rico. Né? O jovem rico era muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, ele era uma pessoa rica. Quem deu aquela riqueza para ele?
Bom, na tentação de Jesus, o diabo ofereceu riquezas para Jesus, né? Quem deu riquezas para o jovem rico? Não sei. Ele era rico. Eu não vou entrar no mérito por que ele era rico. A Bíblia não fala por que ele era rico, né? Nem do aspecto espiritual por trás da riqueza dele. Agora, o fato é, a riqueza é uma bênção de Deus? É. Amigos, grave essa frase. As riquezas, elas são uma bênção de Deus, mas nem todo rico é abençoado por ele. Então, é importante que nós entendamos esse conceito e ampliemos a nossa visão para que não venhamos a julgar as coisas da forma errada. E você não venha medir o seu sucesso espiritual por você ter nascido em um mundo capitalista, se o saldo bancário, né, se o seu saldo da conta bancária está elevado ou não. E aqui eu não estou fazendo apologia à pobreza e nem à dívida, tá? A gente tem que falar até o que a gente não está falando, porque hoje é tão complexo você conversar com as pessoas, o entendimento parece que das pessoas está tão distorcido que às vezes eles afirmam até o que você não fala, né? Aqui não é apologia à pobreza, nem à riqueza e nem à dívida. O que eu estou dizendo aqui é que você não pode medir o seu sucesso espiritual pelo seu bolso, porque isso não é bíblico. Então lembre-se, a riqueza é uma bênção de Deus, mas nem todo rico é abençoado por ele. Por quê? Porque a riqueza é só um dos aspectos que Deus pode te abençoar. Quando nós estudamos a questão das bênçãos na Bíblia, nós passamos a enxergar isso. Não necessariamente todo abençoado é rico, senão, logicamente, todos os apóstolos, Jesus mesmo, seriam muito ricos, não é verdade? E Jesus também não teria falado, né? Como é difícil um rico entrar no reino do céu. Jesus disse isso. Os discípulos ficaram impressionados. Jesus falou, mas para Deus nada é impossível, né? Deus pode todas as coisas, ainda que agindo e dando espaço para a decisão e o livre-arbítrio do homem. Então nós temos aqui, por exemplo, o outro detalhe, né? Vamos passar aqui da riqueza agora para conversarmos sobre o sofrimento. Algumas pessoas associam o sofrimento, elas julgam, né? A pessoa está sofrendo. Então ela vai lá e fala assim, é castigo do céu. Você já ouviu isso aí? Eu já ouvi algumas coisas. As pessoas, elas têm essa pretensão, né, de julgar o mundo espiritual sem enxergá-lo, na verdade. Então elas exercem esse julgamento, né? Elas se colocam na cadeira de juiz e julgam sobre outras pessoas. Então o sofrimento é interessante. E eu vou trazer aqui algumas situações para mostrar para você a nossa limitação em relação a tirar conclusões, muitas vezes sobre o nosso sofrimento ou sobre o sofrimento de outros, mas principalmente sobre o de outros, porque o nosso, mediante a atuação do Espírito Santo, a gente consegue enxergar melhor, não é verdade? Então, por exemplo, o que você acha no que tange ao sofrimento na nossa vida? Qual que é a relação do sofrimento com o meu sucesso espiritual? Então eu vou citar aqui 3, 4 situações bíblicas para que a gente possa entender as diversas nuances que envolvem esse assunto. Então, por exemplo, o paralítico, esse aqui eu anotei, João 8, 5, 14. Se você ler essa história lá em João capítulo 5, você vai ver que tinha um paralítico há 38 anos, se eu não me engano, ele estava paralítico. E Jesus curou ele. E depois em João 5,14, Jesus chega para ele e diz assim, olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, nós podemos concluir aqui que o que ocorreu com o paralítico foi devido à consequência do próprio pecado dele. Ele tomou decisões erradas na vida dele e colheu frutos amargos disso. E Jesus depois veio e alertou ele e falou, olha, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então ele colheu por vários anos ali
o resultado e as consequências de sua decisão. Ah, significa que então todo sofrimento é causado porque nós tomamos decisões erradas? Não, não é. Em João capítulo 9, versículo 2, os discípulos falaram para Jesus, o cego de nascença, a história do cego de nascença, leia João capítulo 9, a história do cego de nascença, e os discípulos falaram para Jesus, olha, esse cego de nascença, quem pecou? Os pais, né? Quem que foi que pecou? Foram os pais dele? E Jesus então fala para eles, olha, nem não foram os pais, né? Ninguém pecou, não é esse o contexto aqui, não é isso, gente. Mas ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele. Então Deus não entrou nas nuances para ficar dando explicações por que aquele cego de nascença tinha nascido cego. Jesus não ficou debatendo. E nós temos, vamos colocar assim que talvez de forma... Não precisamos entrar aqui em diferentes elucubrações sobre isso, porque Jesus já disse para que se manifestasse a glória de Deus sobre ele. E nós temos sofrimentos que ocorrem para que a glória de Deus seja manifestada. E nós temos também outro exemplo impressionante. Nós temos a história de Jó. E a história de Jó, meus amigos, antes de falarmos de Nabucodonosor, para mim o mais impressionante é a história de Nabucodonosor. A história de Jó, ele recebeu uma quantidade de notícias negativas assim, tudo de uma vez. Ele não amaldiçoou a Deus, ele continuou fiel a Deus. E, amigos, não foi porque alguma coisa que Jó tinha feito. Esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui. E os amigos colocando a culpa nas costas de Jó, e no final Jó intercedeu por eles, porque senão Deus não ia aceitar perdoar eles. Ainda Deus falou assim, olha, vai lá e intercede por eles, porque senão eu não vou escutar. Então é interessante notar que por que Jó recebeu, né, aquela quantidade de coisas na vida dele? Foi por alguma coisa que ele fez? Quando a gente olha e lê a história de Jó, é impressionante que Deus permitiu que aquilo chegasse à vida de Jó. Então nós temos os sofrimentos que Deus permite, nós temos os sofrimentos que vêm e se manifestam a glória de Deus, nós temos os sofrimentos dos filhos de Deus, às vezes, que eles tomam decisões erradas, como aquele paralítico. Tomou uma decisão errada e depois Jesus alertou ele, olha, cuidado, fique atento, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E nós temos sofrimentos também, que são sofrimentos, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui. Na vida de Nabucodonosor, qual foi a época de maior glória da vida de Nabucodonosor? Pensa aí, na sua opinião, qual foi? Bom, na minha opinião, foi quando Nabucodonosor, no capítulo 4, ele recebeu a punição do céu. Ele recebeu um juízo divino. E após ele viver como animal por um tempo, ele voltou ao seu estado de consciência e ele glorificou ao Deus do céu e ele se converteu. E nesse momento da conversão dele, foi um momento de maior glória. Eu vou ler aqui para você, Daniel capítulo 4, diz assim, eu vou dizer o versículo também, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia ou ler depois a história. Daniel capítulo 4 diz assim, o rei falou e disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo, ó rei Nabucodonosor, a ti se fala, o reino apartou-se de ti, e eles irão tirar-te dentre os homens, e tua habitação será com os animais do campo. Eles te farão comer grama como bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem quer. E aqui, amigos, diz que cresceram os cabelos dele
como penas de águia e as suas unhas como garras de pássaros. Então, Nabucodonosor recebeu um juízo direto do céu. Alguns tentam, né? Eu já vi aqui gente querendo falar que foi uma doença que aconteceu com Nabucodonosor. Olha, amigos, eu respeito esses tipos de visão, mas aqui a Bíblia é muito clara, foi um juízo direto de Deus. E não há nada que aconteceu com qualquer outra pessoa nesse mundo que seja semelhante ao que aconteceu com Nabucodonosor. A Bíblia diz que as suas unhas cresceram como águia, que ele comia capim. E é interessante, eu já vi gente aí na internet vivendo como animal, tem uns absurdos desse daí, né? Mas nada se assemelha ou a algum tipo de doença que a pessoa pensa que é um animal. Não, porque a partir de hoje eu quero ser um gato, então eu sou um gato. Ou sou um cavalo, um leão, né? Não tem como a gente deixar de ser alguma coisa que a gente é. Não tem, né? Por mais que você pense, não, eu quero ser isso. Não tem como, porque você nasceu de um jeito que você nasceu, não tem como. Então tem gente aí que tem esse absurdo, né? E faz parte também de uma doença, a pessoa querer ser um gato, um cachorro, um animal. Mas com Nabucodonosor não foi uma doença. A Bíblia diz que quando a palavra dele ainda estava na boca dele, desceu o juízo de Deus sobre ele. E ele foi tirado do reino dos homens e viveu por alguns tempos, no reino dos animais. E esse juízo, meus amigos, foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Nabucodonosor. E aqui eu faço um parêntese para você. Se você receber um juízo de Deus, uma repreensão de Deus, isso é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém, de um filho de Deus. O livro de Hebreus diz que Deus repreende aquele que ele ama. E Nabucodonosor, amado do céu, amado de Deus, recebeu uma repreensão de Deus, dos vigilantes do céu. E ele, após então receber esse juízo, ele reconheceu, engrandeceu e se converteu. Amém. Nabucodonosor se converteu. E olha, se você precisar de uma repreensão para se converter, peça a Deus, né? Senhor, eu preciso de alguma coisa aqui para me converter, eu estou indo pelo caminho errado. Você já orou assim para Deus? Eu já orei algumas vezes assim para Deus, viu? Em alguns momentos a gente precisa acordar. Então, assim, se você estiver indo em uma direção errada, ore, fale com Deus, peça para Ele reconduzi-lo ao caminho da salvação. Tá bom? Porque isso, no final, é o que mais importa. E eu gostaria de fazer um teste com você agora. Para ver aí, depois eu explico, né? Mas pensando na Bíblia Sagrada aí, e depois coloca aí embaixo qual nome, só por curiosidade, qual o nome que você pensou. Seja honesto, hein? Então, me diz aí. Pensando na Bíblia, vou pegar aqui a Bíblia. Pensando na Bíblia como um todo. Eu estou mostrando aqui que essa Bíblia é bonita, ela é bonita, né, gente? É o seguinte, pensando na Bíblia, hein? Fala pra mim, qual que é o personagem da Bíblia que você acha que teve mais sucesso espiritual? Na sua visão, qual que foi? Pensou? Tirando Jesus, tá, meus amigos? Tirando Jesus, né? E aí? Já pensou? Já falou? Já escreveu aí no comentário? Tá bom, agora qual que é o nome desse teste que eu tô fazendo aqui? É o teste do João, tá? Eu chamo de teste do João. Por quê? Porque ele mede um pouco a nossa percepção espiritual sobre as coisas. Talvez dificilmente você tenha pensado em João Batista. E Jesus disse que na perspectiva do céu, dos homens nascidos de mulher, e ele diz isso lá em Lucas capítulo 7, versículo 28, se eu não me engano, depois eu posso conferir aqui. Dos homens nascidos de mulher. Aliás, eu vou ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, né, amigos? É gostoso estudar a palavra de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 28. Diz assim: E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, amigos, daqueles nascidos de mulher, o maior é João.
dos que nasceram de mulher, o maior na perspectiva do céu é João Batista. E muitas vezes nós associamos com quem? Com pessoas que tinham muita riqueza, grandeza, né? Ou pessoas às vezes que não sofreram. E olha a vida de João Batista. Olha a missão de João Batista. Olha como ele viveu aqui nessa terra. Olha como ele morreu. E ele, em determinado momento, ele estava tão aflito que ele mandou algumas pessoas para confirmar com Cristo: você é aquele que havia de vir mesmo, porque eu estou aqui nessa prisão. Estou aqui sofrendo. E o Messias não faz nada. E ele então morreu decapitado. Porque, se eu não me engano, esqueci o nome da moça, estava dançando lá para o rei. Era, se eu não me engano, parente de Herodias, eu não lembro os detalhes da história. E ela pediu, influenciada por uma outra pessoa, pediu a cabeça de João Batista. E então o maior homem nascido de mulher foi decapitado. Teve uma vida de privações, uma vida de muitas alegrias, sendo usado por Deus, mas também de muito sofrimento. E foi considerado, na perspectiva do céu, o maior, na perspectiva de Cristo, o maior dos homens nascido de mulher. Então, meus amigos, qual que é a sua perspectiva de sucesso na sua vida espiritual? Você mede aquilo que você tem de sucesso espiritual pela sua conta bancária, pela quantidade que você sofre? Não utilize métricas terrenas para fazer avaliações espirituais. A matemática do céu não funciona como você pensa que é. A matemática do céu não é quanto mais seguidores, mais sucesso. Inclusive, o meu canal aqui, meus amigos, enquanto tiver uma pessoa assistindo, vídeos longos, pequenos, não importa, enquanto tiver uma pessoa assistindo esses vídeos, eu estarei gravando, porque esse é o meu propósito, essa é a minha missão. E se for para chegar no céu e ver uma pessoa lá que foi influenciada pelos vídeos que eu fiz, amigos, quer missão mais bonita do que essa? Então coloque aí no seu coração, Deus tem uma missão para você. Deus tem um trabalho para você. E Ele quer que você trabalhe para Ele. Que você seja uma luz na vida das pessoas. Que você abençoe a vida das pessoas com que você está em volta. Que você tenha um coração grato, alegre, contente pela atuação do eterno Adonai na sua vida. Que você perdoe as pessoas que fizeram algum tipo de mal a você, porque no final das contas estaremos todos juntos no céu. Pelo menos essa é a nossa esperança. Deixe a vingança e o juízo para Deus. E deixe Deus transbordar o amor dele no seu coração, para que assim você possa transbordar para as pessoas à sua volta. Tá bom? Então, meus amigos, depois que a gente fez o teste do João e falou que dessa história impressionante de Nabucodonosor e da conversão dele num contexto de sofrimento que foi infligido pelo próprio Deus na vida de Nabucodonosor. Amigos, Nabucodonosor virou um animal e não foi por uma doença natural ou foi por algo da terra, não, foi um juízo divino que veio de encontro à vida dele, tendo em vista a salvação dele. Sim, ele sofreu, viveu como um animal, comeu capim. Mas Deus, amigo, se for necessário fazer você comer capim para que você vá para o céu, Ele vai fazer. E eu digo amém por isso. Eu já orei, uma vez eu fiz essa oração, e até sugiro para você, meus amigos. Tem gente que, para que Deus possa abater a arrogância e o espírito orgulhoso que pode ocorrer em todos nós, muitas vezes ele precisa fazer essa pessoa comer capim, para que essa pessoa venha entender a grandeza de Adonai, o eterno Criador. Então, continuando aqui, considerando que nós tratamos dos aspectos de riquezas e sofrimentos,
E entendemos que é muito profundo esse assunto, não podemos simplesmente, às vezes acontece uma coisa, é porque Deus quis, né? Tem tantas coisas que podem estar por trás, no fundo espiritual. Às vezes não é Deus que quis, meus amigos. Deus não queria que o mundo tivesse caído em pecado. Às vezes Deus não quer que algumas coisas aconteçam, mas Ele permite. Deus às vezes não quer que você tome uma decisão errada em relação à sua saúde, que é o templo do Espírito Santo, conforme diz a Bíblia, mas se você tomar essas decisões erradas, Deus permite. Porque Ele te deu a liberdade. E depois, se acontecer alguma coisa com você, não coloque no colo de Deus. Não culpe a Deus por coisas que vêm acontecer na sua vida, que são decisões erradas suas. E para aquilo que você sofre em algum momento, que você sabe que não é culpa de algo que você decidiu, assim como aquele cego de nascença, ou assim como Jó, levante as mãos para o céu. Confie em Deus, o Adonai, que Ele está no controle de tudo. E, amigos, a perspectiva divina, e aqui eu sei que poucas pessoas, talvez, às vezes, um vídeo que está ficando um pouco longo, vão chegar até a parte 4 neste tabuleiro do sucesso espiritual. Mas aqui nós chegamos, talvez, a mais importante parte deste vídeo, né? Ou quase a mais importante, porque a quinta parte também, o fechamento do vídeo é muito importante. Mas veja bem, a pergunta é: qual a perspectiva que você vive a sua vida? Você vive na perspectiva divina ou na perspectiva humana? E isso faz toda a diferença. E eu vou, antes de trazer um exemplo em relação às perspectivas, deixe-me dizer uma coisa. Deus não vê como o homem. Everton, mas isso aí eu já sabia. Que Deus não vê como o homem vê, eu já sabia disso aí. Mas na prática, meus amigos, nós não agimos pela forma pela qual sabemos que devemos agir. Porque temos uma tendência a transportar para o mundo espiritual todos os princípios seculares em que circundam a nossa vida. E não é à toa que você já deve ter conhecido alguém que falou assim, aquela pessoa está sofrendo uma punição de Deus por isso e por isso, por isso. E mal sabe da ignorância essa pessoa, essa frase, essa fala infeliz, pois ela não consegue enxergar o mundo espiritual. São como os amigos de Jó, tirando conclusões precipitadas, baseadas no seu ego, no seu entendimento precário e egoísta, enchem o peito e saem fazendo afirmações sobre a vida das pessoas, assim como os amigos de Jó fizeram sobre a vida de Jó, e depois Jó teve que interceder por eles para que Deus pudesse aceitá-los. Deus não vê como o homem vê, meus amigos. Deus não trata as pessoas mediante as riquezas, a posição e o status da sociedade em que eles ocupam. Então, e para completar essa ideia aqui, e eu gostaria de falar para vocês que aqui é essa parte do livro de Jó, vou até abrir para vocês uma coisa aqui. Essa história aqui do livro de Jó, essa história não, esses textos que eu vou ler, esses 3 versículos, eles foram a base dessa mensagem aqui. Eu estava fazendo o culto diário, acho que semana retrasada, e eu estava lendo, né, no livro de Jó esse texto, do versículo 16 a 19. E o Espírito Santo falou assim para mim, Everton, essa reflexão que você fez na cabeça, lendo esse texto, levanta e escreve num caderno. E eu levantei e escrevi essa mensagem. Porque muitas vezes, às vezes o Espírito Santo fala, já aconteceu comigo ele falar comigo e eu não anotar e às vezes eu esqueço. E aí ele falou, levanta e anota essa mensagem aí porque você pode fazer uma mensagem com essa reflexão que eu te dei. Então, eu vou ler para vocês aqui o texto-chave da base da mensagem do vídeo de hoje. E o texto do versículo 16 ao versículo 19, diz assim, e Eliú estava falando com Jó, e ele falou assim, se agora tens entendimento, ouve isto.
Escuta a voz das minhas palavras. Deve aquele que odeia o direito governar? E tu condenarias aquele que é o mais justo? Então ele estava falando como se Jó estivesse condenando a Deus, né? Ele estava falando de Deus. É certo dizer a um rei, tu és perverso, e aos príncipes sois ímpios? Aí ele vai falar de Deus. Quanto menos aquele que não aceita as pessoas dos príncipes, nem, presta atenção meus amigos, nem considera os ricos mais do que os pobres. Porque todos eles são obra de suas mãos. E aqui me lembrei agora de um texto em Salmos capítulo 62. Muito lindo. Que diz assim: certamente, homens de baixo grau são vaidade, e homens de alto grau são uma mentira. Ao serem colocados na balança, juntos são mais leves do que a vaidade. Salmos capítulo 62, versículo 9. Amigos, a nossa sociedade dá o valor para as pessoas que têm o status que a sociedade prospecta. Mas se você vive com uma perspectiva espiritual, você não vai aplicar este conceito da sociedade para a sua vida e para as coisas e como você enxerga as coisas, porque você vê mais além. Você enxerga as coisas de forma mais profunda. E há algo inevitável que quando uma doença, um câncer, qualquer coisa trágica bate na porta de alguém ou de algum familiar, ou quando a gente se depara com a morte, a nossa perspectiva de enxergar o sucesso da sociedade, ela muda instantaneamente. E a gente passa, talvez, a enxergar um pouco mais próximo com a perspectiva espiritual. Talvez seja por isso que Salomão tenha falado, em um dos livros que ele escreveu, que é melhor você ir a fugiu a palavra aqui da cabeça. Nossa, meus amigos. Velório. Deu branco aqui. Acho que depois do Covid aí dá um desconto, né? Depois do Covid aí, às vezes isso aí acontece. É melhor você ir a um velório do que ir a uma festa, né? Talvez seja por isso, porque quando estamos jovens, né? E nós pensamos que temos a vida pela frente, pensamos que somos eternos, né? E quando a gente para pensar que a nossa vida ela tem um limite, enquanto Jesus não nos dá a vida eterna, e que é como se fosse um cronômetro, a gente começa a enxergar as coisas com uma perspectiva diferente. E quando, entre 2021 e 2022, eu fiz uma reflexão que eu não comentei com ninguém ainda, porque foi lendo um conjunto de livros sobre a Guerra Santa. E eu vou gravar ainda um vídeo futuramente falando sobre o propósito da vida, considerando alguns fatos que aconteceram na Guerra Santa. E falando um pouquinho sobre o propósito da vida, né? E o fato é, meus amigos, que às vezes quando nós nos deparamos com a brevidade da vida, a gente passa a tentar enxergar um pouquinho mais próximo de uma perspectiva espiritual. Então, aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amigo que me escuta agora, pode ser agora em junho de 2023, você pode estar me escutando em junho de 2025, 2030, não sei. Deus não vê como vê o homem. Deus, ele age em sua soberania, considerando todas as variáveis. E o mundo espiritual que nós enxergamos e nós não conhecemos muitas vezes. E nós devemos confiar. E eu vou citar agora o exemplo aqui da perspectiva divina e a perspectiva humana para que fique mais claro esse conceito.
daqueles que vivem com Deus e eles vivem com uma perspectiva divina. Você se lembra, eu anotei aqui o texto, chave dessa história, Números capítulo 13, ali no versículo 3, diz que Moisés separou dos melhores homens de Israel, dos principais, dos de posição, dos que tinham status, daqueles homens que tinham uma posição admirável pelas pessoas ali das tribos. Então essas pessoas dos principais, essas pessoas, os de mais autonomia, de mais poder, que tomavam decisões, elas então foram separadas para uma missão. E elas foram lá espiar a terra que Deus havia prometido. E dos 12 que foram, quando eles voltaram, eu te pergunto, os 10 que falaram que viram gigantes e que era impossível conquistar aquela terra, eu quero perguntar aqui para vocês, aqueles 10, eles estavam falando a verdade ou eles estavam mentindo? No que se refere à descrição da terra, a descrição, não a atitude que eles tiveram de falta de fé. Eu digo em relação ao que eles enxergaram. Eles falaram a verdade ou a mentira? Eles foram verdadeiros na descrição do que eles viram. Eles eram como gafanhotos em relação àquela terra de Nefilins, os gigantes. Só que, amigos, eles não estavam vivendo com uma perspectiva espiritual. Tudo na sua vida você pode enxergar com os olhos de uma perspectiva espiritual ou com uma perspectiva humana. E aqueles homens enxergaram as dificuldades e eles, na perspectiva humana, falaram: é impossível. Sabe por que eles falaram que era impossível? Porque eles não tinham uma convivência com o Eterno. Eles não tinham uma convivência com Adonai, o Eterno. Eles estavam vivendo entre o povo de Deus. Mas eles não eram povo de Deus. Essa é a verdade. Eles eram rebeldes. E Deus, então, depois que falou e emitiu um juízo sobre eles, falou: não, tá bom, vocês não querem ir, então vocês não vão. E aí Deus, então, fala isso para eles, e eles eram tão rebeldes. Deus primeiro falou: agora vocês vão. Eles falam: não, não queremos ir. Aí Deus fala assim: não, então agora vocês não vão então mais, beleza? Vão ficar aí no deserto. Eles falam: não, agora a gente vai. Aí foram e morreram. Então, você percebe como que são as coisas, né? Aqueles que são rebeldes contra Deus, não é tanto o que Deus fala, eles estão sempre no caminho oposto do que Deus fala. Então Deus fala A, eles querem B. Deus fala B, eles querem A. É assim que funciona na vida daqueles que são rebeldes. Eles não vivem com a perspectiva espiritual. Josué e Caleb, pelo contrário, sabiam da terra, a descrição da terra era boa, os desafios eram enormes, mas Josué e Caleb tinham o quê? A perspectiva espiritual. Me veio à memória agora também uma outra história de Pedro, se eu não me engano, e Tiago, ali em Atos capítulo 5. Não me lembro agora exatamente os versículos e o capítulo, mas é um contexto em que teve um apóstolo que foi morto e logo em seguida um anjo libertou um outro apóstolo. Um morreu, o outro foi liberto. Amigos, entender os propósitos de Deus, muitas vezes nós não vamos, mas aquele que tem uma perspectiva espiritual, que está caminhando com uma perspectiva divina, ele sabe que Deus está no controle. Amém por isso. Deus seja louvado. E a minha pergunta para você é: você vive com uma perspectiva espiritual na sua vida? Ou você vive com uma perspectiva humana? Deixe-me dizer que se você às vezes passa por sofrimentos, ou se você não tem muito dinheiro na conta bancária e você acha que você não tem sucesso espiritual por isso, você está biblicamente enganado. A Bíblia não mede o seu sucesso espiritual pelo saldo da sua conta bancária ou pela quantidade de sofrimento
mesmo que ainda desse para colocar os seus sofrimentos numa balança, não é isso que mede o seu sucesso espiritual. Vamos analisar e eu termino com esse último slide do nosso tabuleiro do sucesso espiritual, né? Esse conjunto de informações que formam a nossa complexa sociedade e vida humana. Mas no final das contas, Deus é soberano. E no final das contas, você tem uma decisão a tomar. Você tem o livre-arbítrio considerando a influência do bem e do mal, pois há uma luta entre o bem e o mal. E o mal não é a ausência do bem. O mal, ele existe. E ele é representado por uma pessoa que se chama diabo. E é difícil você imaginar um mundo onde não tenha essa guerra espiritual por trás do véu. Por trás dessa cortina que nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. E eu finalizo o vídeo agora falando do sucesso espiritual. O sucesso espiritual, meus amigos, eu vou trazer aqui para vocês alguns textos. Eu termino o vídeo começando um outro assunto que vamos continuar. Os vídeos são feitos em formas de série. Então, em algum momento, sempre vai ter parte 1, parte 2, assim como o vídeo lá do Adventismo e os injusticeiros, aquele vídeo lá vai ter a parte 2. Só que eu não vou falar dos injusticeiros. É uma série, então eu vou falar sobre os que praticam injustiça, por exemplo, e o juízo e a vingança de Deus, que é a ideia do vídeo. Então, é mais ou menos nessa direção que os vídeos aqui do canal eles vão. Em parte por séries, tá? E por número. Esse aqui é a parte 1 do sucesso espiritual. Perspectiva divina ou terrena. Tá bom? E terrena. Então, vou ler aqui alguns textos para terminarmos o vídeo de hoje. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amigos, o propósito de Deus a gente não sabe para a sua vida e para a minha no que se refere à nossa missão individual, né? Um apóstolo lá em Atos capítulo 5 morreu, o outro foi liberto. Dentro dos propósitos de Deus, nós temos que estar o quê? Prontos para aceitar e acatar a vontade soberana que Ele tem para o quê? Para a nossa vida. E colocar Ele em primeiro lugar, sabendo que Ele vai acrescentar e que a graça dele é suficiente para nós. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência. Andes humildemente com teu Deus. Amigos, vamos andar humildemente diante de Deus. Colocar Ele em primeiro lugar. E deixe que as coisas à nossa volta, Deus cuide. Entendeu? Nós não temos alguns hoje, né? Eu já vi essa prepotência em alguns, né? Não, porque eu decreto isso na vida da pessoa, eu decreto isso a partir de agora. Que você decreta o quê, meu amigo? Você não decreta nada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor, o Deus da relação entre nós e Ele mesmo. É Ele, não sou eu que sou o Deus da relação. É Deus que decreta. É Deus que age, é Deus que atua, é Ele que liberta, é Ele que derrama bênçãos e sabedoria e graça. Nós somos receptores e também compartilhamos dessa graça e dessa sabedoria e desse poder que Ele oferece. Outro texto, Salmos capítulo 1, tem seu prazer, falando dos filhos de Deus, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de noite. E se você fizer isso, você será como frutos plantados em ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Essa é a verdade, está lá em Salmos capítulo 1. Mas os justos não são assim. Os justos, diz os Salmos, já no capítulo 1, em outra parte dos Salmos, os justos são como árvores plantadas na casa de Adonai. Você quer ser uma árvore plantada na casa de Adonai? Leia Salmos capítulo 15. Lá descreve as características daqueles que podem morar e habitar, e poderão habitar no Monte Santo de Deus, do eterno Rei Salvador Senhor Jesus Cristo. E
termino aqui com Apocalipse capítulo 12, versículo 7, pois diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus, e fazem o quê? E mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Os filhos de Deus, conforme diz o livro de Apocalipse, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tem a fé em Jesus, não é verdade? Então você quer também ser um filho de Deus, guardar os mandamentos de Deus, manter a fé em Jesus? Bom, se você quer fazer isso, eu gostaria de encerrar esse vídeo com esse apelo para você, que você possa aceitar guardar os mandamentos de Deus. Nós vamos continuar esse tema em outros vídeos. E eu gostaria de terminar aqui lendo um salmo que está em Salmos capítulo 46, aqui no versículo 7. E diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar a sua vida. Deus possa te dar sabedoria para que você possa compreender esses assuntos e passar a enxergar com os olhos da fé o mundo em que você vive, mas com um olhar espiritual, com uma perspectiva espiritual. Avalie o seu sucesso espiritual com os olhos de Cristo, com os olhos da Bíblia, com os olhos da fé, com os olhos da verdade bíblica. E assim eu tenho certeza, se você seguir firme e forte, tenho certeza que Deus vai abençoar sua vida e muito, e nós vamos nos encontrar nas mansões celestiais em breve, quando Ele voltar em glória. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti.